Não fales, não posso, e nem digas, desesperei. Quando tiveres de explicar a palavra exaustão, deixa que a esperança te refulja em silêncio na boca, e sempre que te suponhas na liquidação de todos os sonhos, contempla as flores que desabrocham sobre as ruínas. Muitas vezes, quem sabe definir o desânimo, apenas desencadeia a tragédia, abrindo portas à delinquência. Estendes pão ao faminto e acolhes quem vai sem teto, entretanto nem sempre atendes ao coração agoniado no próprio peito, rogando-te paciência. Ouve-lhe as aflições e pede a Deus te envolva no dom inefável de sua bênção. Se não consegues solucionar as dificuldades que te rodeiam, dize contigo: Deus pode. Se incapaz de empreender a alteração necessária ao próprio caminho, afirma em tua alma: Deus pode. Se impossibilitado para corrigir a quem amas, assevera de novo: Deus pode. Se inabilitado para extirpar a angústia que te alanceia, medita em prece: Deus pode. E perdoando e ajudando sem descansar, aprenderás com Deus que a luz da verdadeira vitória é feita na paciência de cada dia. Santa Maria, Filha de Deus, acolha nossos filhos no acerto com a lei, que ao céu se renderam por meio da dor, nos braços do mais puro amor. Receba essas estrelas nos céus de Jesus, almas peregrinas se fazendo luz. Olha com ternura para os filhos seus, todos cuidados por Deus. Mães de puro amor, aceitem com bravura, se lhes foi cruel, hajam com brandura, pois naquele dia de puro escarcéu seus filhos subiram aos céus. Durmam tranquilas,
prossegue no além. Durmam tranquilas, nobres mãezinhas, seus filhos são gratos também ao tempo vivido na terra. O amor não se perde no além. Amém. Durmam tranquilas, santas mãezinhas. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer. Como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar. Como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar. Como é grande o meu amor Por você, nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você, por você. Ah, como é grande o meu amor por você.
Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Espiritismo na fé. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Jesus, Marcos 16, 17. Permanecem as manifestações da vida espiritual em todos os fundamentos da revelação divina, nos mais variados círculos da fé. Espiritismo em si, portanto, deixa de ser novidade dos tempos que correm, para figurar na raiz de todas as escolas religiosas. Moisés estabelece contato com o plano espiritual no Sinai. Jesus é visto pelos discípulos no Tabor, ladeado por mortos ilustres. O colégio apostólico relaciona-se com o espírito do Mestre após a morte dele e consolida no mundo o cristianismo redentor. Os mártires dos circos abandonam a carne flagelada contemplando visões sublimes. Maomé inicia a tarefa religiosa ouvindo um mensageiro invisível. Francisco de Assis percebe emissários do céu que o exortam à renovação da Igreja. Lutero registra a presença de seres de outro mundo. Teresa d'Ávila recebe a visita de amigos desencarnados e chega a inspecionar regiões purgatoriais através do fenômeno mediúnico do desdobramento. Sinais do reino dos espíritos seguirão os que crerem, afirma o Cristo. Em todas as instituições da fé, há os que gozam, que aproveitam, que calculam, que criticam, que fiscalizam. Esses são, ainda, candidatos à iluminação definitiva e renovadora. Os que creem, contudo, e aceitam as determinações de serviço que fluem do alto, serão seguidos pelas notas reveladoras da imortalidade onde estiverem. Em nome do Senhor, emitindo vibrações santificantes, expulsarão a treva e a maldade, e serão facilmente conhecidos entre os homens espantados, porque falarão sempre na linguagem nova do sacrifício e da paz, da renúncia e do amor. Emmanuel. Deus Todo-Poderoso, escuta o clamor das nossas almas, fala conosco no silêncio da oração, acalma os nossos corações inquietos, livra-nos de toda angústia escondida, conduz nossos passos com a tua luz e derrama a tua paz sobre os nossos dias. Cura, Pai, as nossas dores mais profundas, proteja nossos lares e quem amamos. Seja sempre o nosso abrigo seguro. Afasta-nos de todo o mal que nos possa atingir. Assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus amigos, boa noite. Jesus, nosso Mestre, nos abençoe hoje e sempre. Hoje nós vamos estudar juntos a questão 280 do Livro dos Espíritos, na qual Allan Kardec faz a seguinte questão: de que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos? E os espíritos vão responder da codificação: os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É a sua missão. Antes de nós entrarmos na questão propriamente dita, vamos recordar um pouquinho do que se trata essa sessão do Livro dos Espíritos, em que Kardec está estudando como que ocorre esse relacionamento, né, entre os espíritos. Por exemplo, como se constitui, vamos basicamente simplificar, essa sociedade do mundo espiritual, ou seja, alguém obedece a alguém, existe um governo, existe um mando, né? Existe uma autoridade,
como um espírito é subordinado a outro espírito, porque na nossa crença religiosa milenar, por exemplo, nós tínhamos os anjos que ficavam junto a Deus, né? E os próprios anjos tinham uma certa hierarquia. E assim ia acontecendo com todos os níveis, né, no mundo das almas. Ou seja, havia ali, tanto no lado positivo, no céu, um grau de hierarquia, como até no próprio inferno também existia uma certa hierarquia. Tudo isso, assim, o pensamento que vem do nosso conhecimento desde milênios, né? Então Kardec, de certa forma, ele vai estudando justamente isso. Olha, no mundo espiritual, como ocorre esse relacionamento espiritual? E as questões anteriores vão mostrando, os espíritos vão mostrando que no mundo espiritual, o critério de avaliação não é a posse, não é o conhecimento, o grau de conhecimento que aquela pessoa, algum título que ela possa ter acumulado, nada que possa ser avaliado dessa forma como a gente faz no mundo material. Ou seja, a nossa autoridade, a nossa posição no mundo, ela é dada, primeiro, em função da nossa condição material e financeira, primeiro critério. O segundo critério é se a gente tem algum cargo de autoridade pública, mesmo se a gente não tem grandes posses, mas se eu tenho um cargo, eu sou uma autoridade. Às vezes a pessoa que detém um grande conhecimento, né, um cientista muito reconhecido, um filósofo muito estudado, essa pessoa adquire um grau de respeitabilidade, uma hierarquia que outras pessoas vão seguir, né? Por exemplo, vamos pensar um Einstein, né? Ele, enquanto encarnado, ele gozava, já depois das suas teorias, que ele já ficou reconhecido pelo que ele propôs na física, ele adquiriu uma notoriedade e isso lhe conferiu uma certa autoridade. Essa autoridade é fruto do conhecimento científico que ele tinha, né? Que ele tem, né, inclusive. E assim também as outras pessoas, um grande juiz, um governante, eles têm essa autoridade baseada no posto que ocupam. E tem pessoas que também têm uma autoridade, tiveram uma grande autoridade em função da fortuna material que tiveram. Uns Rockefeller da vida, por exemplo, nos Estados Unidos. Ou seja, pessoas que tiveram uma grande fortuna imensa, e isso lhes conferiu autoridade. Isso no mundo material. No mundo espiritual, os espíritos vão responder, o critério é outro, né? Não é fortuna material acumulada, não é uma posição de mando ou de governo que a pessoa tem ocupado aqui, não é sequer o conhecimento. Às vezes um grande cientista, uma pessoa que detém um grande conhecimento, não significa que no mundo espiritual ela vai ter uma respeitabilidade muito grande. Porque lá o critério é outro. O critério no mundo espiritual é basicamente a condição moral daquele indivíduo. É certo que a doutrina espírita fala que nós temos que ter as duas bases para o crescimento do espírito: o conhecimento científico, né? Mas precisamos, talvez muito mais, também a base moral. Porque muitas vezes o conhecimento científico ele conduz à falência moral quando mal utilizado aquele conhecimento. Então, o critério essencial para o mundo espiritual é a condição moral daquela criatura. Mas, só utilizando até como exemplo, uma vez eu ganhei um pequeno livro aqui da Brigada Militar, Brigada de Infantaria aqui do Exército Brasileiro aqui em Goiânia, e o livro ele tinha algumas fotos, contava a história da brigada, mas tinha algumas frases
que colocava os valores ali da brigada. E uma frase que tinha uma foto, e tinha a seguinte frase, que diz assim: a autoridade está no caráter e não no posto. A autoridade está no caráter e não no posto. Isso num livro da Brigada Militar. O que isso quer dizer? Quer dizer que a autoridade de um membro lá do Exército, da Brigada, não é porque ele é major, não é porque ele é coronel, não é porque é um oficial superior, que a autoridade dele vem dali. Não deve ser esse. Mas a autoridade dele deve ser pelo caráter que ele conduz os seus comandados. Essa deve ser a autoridade dele. E, basicamente falando, é como se fosse a mesma coisa, ou seja, a autoridade deve estar na moral do indivíduo e não no posto que ele ocupa. O que a frase está dizendo é isso, utilizando quase que o valor espiritual. Olha, a sua autoridade não é porque você é um general, mas é porque pela forma como você se comporta, pela forma como você conduz os seus comandados, daí vem a sua autoridade. O mesmo acontece no mundo espiritual. Quando a gente lê a bibliografia espiritual, em que a gente vê espíritos que têm um reconhecimento enorme, imenso, né? Os grandes vultos nossos espirituais, um Bezerra de Menezes, como outros vários, nós reconhecemos essa autoridade deles pela moral com que eles exercem, pelo que eles fazem, pela sua condição de ação no mundo. E os espíritos estão falando justamente isso. Então, essa é a maneira como eles vão gradando os espíritos. Então, quanto mais o espírito vai evoluindo, mais essa condição moral ele vai assumindo. E os outros espíritos de condição inferiores instintivamente reconhecem isso. Um exemplo, Públio Lentulus Emmanuel, né, contando, ele, um senador romano, ou seja, um homem de alta condição material, em termos do cargo, do posto que ocupa, ao encontrar Jesus em Jerusalém, que Jesus, pela ótica material, era um carpinteiro. Então, um senador do império encontra um carpinteiro judeu. Ou seja, é como se o presidente dos Estados Unidos encontrasse um gari do Brasil. Nessa relação de autoridade. Então, Emmanuel conta que instintivamente ele só viu que ele estava de joelhos perante Jesus e chorava. Ou seja, ele se ajoelhou diante de Jesus, apesar de todo o seu orgulho de patrício romano, porque ele se curvava, a sua condição de homem se curvava perante a alta autoridade do Cristo. E o mesmo acontece, a gente vê no mundo espiritual, de certa forma. Às vezes os espíritos, os grandes missionários da luz, quando eles descem às trevas e se fazem visíveis e se fazem reconhecer, né, como condição, a sua condição é tão elevada que aqueles espíritos ali da região das trevas, eles instintivamente, eles respeitam, né, eles não se propõem a combater no sentido de desrespeitar o mundo, esses missionários da luz, porque é instintivo esse respeito que eles têm. Então, essa condição moral dos espíritos, quando Kardec pergunta assim, de que natureza que é essa relação entre bons e maus espíritos? Os bons espíritos, pela sua condição moral, de querer fazer o bem, porque a moral é isso, né? Não é moralismo, não podemos confundir moral com moralismo.
que roupa que veste, como é que corta o cabelo, que isso, aqui. Não, a condição moral é no sentido do que a pessoa faz em relação aos seus semelhantes. Nós estamos falando moral nesse sentido. Então a condição, ela se mostra tão alta que os espíritos naturalmente respondem. E a natureza dos bons espíritos é auxiliar aqueles espíritos que ainda estão numa condição ruim. O que nós ainda na Terra temos dificuldade de entendimento é que muitas vezes no nosso entendimento, ajudar significa fazer o trabalho do outro ou tirar o outro da responsabilidade sobre os seus atos. E não é assim que o mundo espiritual, os grandes missionários da luz, eles enxergam. Que eles falam o seguinte: olha, cada um deve ser, tem que ser, é preciso que seja responsável pelos próprios atos. Então, se a pessoa, ele cometeu algum engano, não é que ele está sentenciado à pena, ao castigo. Não, ele vai ser ajudado, ele vai ser, naquilo que ele puder ser ajudado, ele será ajudado. Mas ele precisa corrigir os próprios atos. Porque muitas vezes, no nosso instinto materno e paterno, por exemplo, a criança está ali com algum sofrimento, qual é o nosso instinto? Tirar o sofrimento da criança. Né? E a gente quer tratar a nossa relação entre espíritos como se fosse assim. Ou seja, eu tenho um espírito que ele fez o mal. Aí um dia ele vai colher isso, os resultados das ações dele. Quando ele começa a colher, a gente quer tirar, né? Ele começa a mostrar um arrependimento, uma mudança de luz. Coitado, vamos tirar ele do sofrimento. Não. Ele passar pelo resultado das suas ações faz parte do seu progresso, da sua transformação. É passando pelo resultado das coisas erradas que fez, é que o espírito ele se transforma, ele se modifica verdadeiramente e adquire condição moral. Então, muitas vezes, o espírito ele pede para passar por uma situação difícil, uma situação complicada no mundo material, não é simplesmente para sofrer à toa, é para ter uma condição moral. Fala, eu também passei pelo sofrimento. Mas um espírito fez um grande mal a um outro espírito. Ele pede para vir no mundo material, passar por um sofrimento igual ou maior do que ele causou. Esse sofrimento que ele vai viver não vai fazer bem nenhum ao espírito prejudicado anteriormente, mas vai dar a esse espírito condição moral de chegar e falar, olha, eu também passei pelo que você passou, então eu tenho condições de te pedir perdão. Porque às vezes a pessoa vai pedir perdão, nem condição moral para pedir o perdão ele tem. Porque ele não viveu o sofrimento que ele causou. Esse entendimento que muitas vezes os espíritos superiores têm e que nós temos dificuldade de entender. Então, a natureza da relação entre bons e maus espíritos é a natureza do auxílio dos bons espíritos para os maus espíritos. Que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Prazer estar aqui mais uma vez para podermos estudar um pouco mais sobre as lições do Evangelho e principalmente refletir e colocar na prática tudo que aprendemos aqui. Hoje, para os nossos estudos, é do Evangelho segundo o Espiritismo, da parte Seres Perfeitos, Instruções dos Espíritos,
É o capítulo 7, item 7. O espírito que nos traz a mensagem é Lázaro, em Paris, 1863. E a temática é o dever. É importante a gente entender que o dever, ele é o vigor da alma, como Lázaro traz para nós. O que é esse vigor? Esse vigor é aquela força que nos faz levantar e servir todos os dias, mesmo quando nós estamos cansados. Então, esse dever, essa força que nos impulsiona, é sobre isso que ele vai trazer alertas importantes para nós. O dever é a lei mais sublime da alma. Esse dever, nós podemos entender, segundo Lázaro, como a obrigação moral da criatura, primeiro consigo mesma e em seguida para com os outros. Então nós temos que ter em mente que essa obrigação moral, esse dever, ele não deve ser um peso, mas sim uma bússola que nos orienta e que nos mostra o caminho correto, né? O caminho que nós devemos seguir. Então, essa obrigação moral, ela é uma lei que nós sentimos por dentro, ou seja, na nossa consciência. É ela que vai nos dizer se nós devemos fazer ou não. Então, é ela que vai fazer com que a gente pense, reflita antes de agir. Porque se agirmos conforme essa lei, conforme essa obrigação, conforme esse vigor, nós vamos agir no bem. Vamos pegar como, por exemplo, quando nós somos, às vezes, bombardeados. Muitas das vezes as pessoas vêm com 3, 4 pedras na mão, já discutindo, brigando. A nossa primeira intenção, no primeiro movimento, porque nós somos livres, nós temos o livre-arbítrio para escolher, para fazer aquilo que acha certo. No primeiro momento, quando alguém age dessa forma, a nossa vontade é de ser grosseiro também, é de agir da mesma forma. Mas aí que entra esse dever, essa lei. Porque se nós buscamos não revidar, não agir da mesma forma, porque nós temos essa obrigação moral. E ela nos convida a ser gentil. Então, muitas das vezes, quando nós somos agredidos, quando alguém vem para nos diminuir, desvalorizar, ou mesmo nos perturbar, nós devemos serenar e buscar, né, essa lei como fonte de inspiração. Fazer com que, ao invés do revide, a gente sirva com gentileza. Demonstre o outro lado, que é essa obrigação moral que é de usar da gentileza. Então, o dever, ele é o freio da alma. Ele que vai nos impedir de ferir o outro. Mesmo quando o outro só espera, porque normalmente aquele que agride, aquele que é grosseiro, ele muitas das vezes, ele está esperando o revide para ele poder continuar, porque ele não está bem com a vida. Ele está sendo agredido também e ele quer passar para frente essa agressão. Mas quando ele espera que o outro revide e ele não tem esse respaldo no revide, fere, acaba ali, né? Cria um outro ciclo, uma outra vibração. E por isso que Lázaro vem nos dizer que o dever, né, essa obrigação moral, ela vai funcionar como um freio. Ela não vai deixar perpetuar, continuar esse revide passando para os outros. Em relação ao limite, a gente precisa saber
Mas aonde começa e aonde termina? E é aí que Lázaro vem nos responder. Seu dever começa onde ameaça a paz do outro. Então tem que estar atento, porque se aquilo que eu faço vai ferir a tranquilidade do outro ou vai trazer infelicidade para o outro, é meu dever frear. Vamos pegar como exemplo alguém que chega, às vezes está fazendo uma limpeza e aí coloca o som muito alto para ele poder fazer as atividades, ou às vezes chega alguém em casa, quer fazer uma festinha e coloca o som muito alto, exageradamente alto. E ele não se preocupa que no vizinho, né, na casa ao lado, às vezes a outra pessoa tem uma criança. Às vezes a criança está doente, está precisando dormir, descansar. Então veja, aquela pessoa, quando ele coloca o som alto demais, ele está se preocupando com o outro? Ou ele está se preocupando só com o pessoal? Porque a partir do momento que ele analisa, que ele pensa, será que se eu colocar esse som alto demais, eu não vou estar perturbando o vizinho? Será que alguém não está tentando dormir? Será que não tem criança pequena, pessoa de idade, ou às vezes um trabalhador que chegou cansado e quer dormir? Será que esse som alto demais não vai prejudicar o outro? Então, isso é o meu dever moral, de questionar, de saber se eu vou tirar a alegria e o sossego do outro. Buscar uma outra solução. Bom, se eu estou dando uma faxina e quero um som para poder esquecer e fazer o que eu tenho que fazer, posso usar um fone de ouvido. Ou, se é uma festinha, então eu vou colocar um som mais baixo para que não prejudique, não extrapole, né? Então, eu tenho que ter esse crivo, eu tenho que ter esse freio, né? Então, esse é o dever moral. Então, o dever é o freio do nosso egoísmo. Lázaro nos chama a atenção que muitas das vezes nós somos egoístas, porque veja bem, o som que eu quero alto me agrada, mas não agrada o outro, então eu estou sendo egoísta. Quando eu não penso no outro, eu estou sendo egoísta. Então, é um combate interno entre a razão e a paixão, entre deixar o coração, o pessoal, eu quero, é importante, tá divertido, nesse momento é bom, eu não penso no outro, então a minha razão fica esquecida e o meu coração fala mais alto, ou seja, as paixões, né, momentâneas. Então o dever, ele é a vitória da razão sobre as paixões. Então quando eu penso, não, o vizinho ele acabou, né? Ela acabou de ganhar neném, ou se não está com um pai doente, ou chegou do trabalho, não, vou baixar um pouquinho. Gente, vamos colocar o som um pouco mais baixo, para não atrapalhar o sono dos outros, do vizinho, né? Então, quando eu faço isso, eu deixei o meu interesse particular, a minha paixão, em troca da razão, em troca do benefício coletivo. Então, é isso que Lázaro vem nos chamar a atenção. Eu devo me colocar no lugar do outro também, saber se aquilo vai ser prejudicial. A partir do momento que tiro o sossego, a alegria, o descanso, né, do outro, então aquela paixão não deve ser tão exaltada, mas sim buscar a razão. O perdão e a reação. Vamos imaginar num ambiente de trabalho. Né? Vamos supor, coloquei até o exemplo aqui de pessoas, faxineiros, dando faxina no trabalho. E alguém começa a ofender uma das pessoas que estão trabalhando injustamente. Você não está trabalhando, você não faz direito, faz seu serviço, você só conversa, você fala demais, você podia estar fazendo ao invés de estar falando, né? Então, naquele momento, quando a pessoa escuta, qual que é a vontade? É de raiva, é de dar o troco, né? De falar as mesmas coisas, de dizer, não, peraí, olha, eu estou trabalhando. Mas muitas das vezes, se eu revidar, eu vou gerar mais violência.
Porque imagina, a partir do momento que o outro reclama e fala, e muitas das vezes injustamente, porque ele está ali trabalhando, dando o seu melhor, fazendo aqui que é a possibilidade dele, né? Ele está fazendo devagar porque ele quer fazer um serviço bem feito. E aí, então, ao invés dele revidar, porque se ele revidar, o que vai acontecer? Vai gerar mais violência. Imagina você com um ambiente de trabalho onde duas pessoas ficam ali brigando, discutindo e os outros no meio daquele revide. Então o clima não pode ser bom, né? A saúde mental da pessoa vai ficar à deriva. Se eu respondo, né? Se aquela pessoa que recebeu essas ofensas, essas injúrias, se ela responde, se ela briga, ela vai estar igualando. Ela vai ser o mesmo. Se ela estava lá em cima ouvindo as injúrias, né? As reclamações, as ofensas, e ele começa a responder, ele vai se igualar àquele espírito inferior, que está ali só mesmo para prejudicar, para atrapalhar, para tirar o sossego do outro. Ele vai ficar igual. E mesmo porque, se ele responder, ele vai estar apenas alimentando essa violência, esse problema que vai ficando cada vez pior. Então, quer dizer, ele não tem uma solução, ele não vai resolver o problema respondendo. O que ele pode fazer? Ele pode, muitas das vezes, respirar fundo, contar até 10, não responder. Ou, se aquilo está incomodando muito, deixa o outro lá falando, reclamando, sai em silêncio. Acho que não tem coisa pior de que quando uma pessoa quer ofender na esperança que o outro revide e o outro simplesmente sai sem responder nada, a pessoa fica até sem saber o que fazer. Então, existem soluções para resolver esse problema, né? Ou sair daquele ambiente, ou serenar, ou fingir que não está ouvindo, deixar para lá e realizar a sua atividade. É fácil? Claro que não. Mas é por isso que Lázaro está nos chamando a atenção, mostrando para nós que não é uma atividade fácil. Essa lei, para ser cumprida, é algo que requer muitas das vezes sacrifícios. E é por isso que ele vem trazendo muitos exemplos, vem chamando a atenção que isso aí é algo sublime. Não é algo fácil de ser realizado, porque imagine você diante do trabalho, todo mundo ali vendo as suas ofensas, vendo a pessoa falar aquelas coisas para você, e você respirando fundo, não respondendo, ou saindo, deixando a pessoa falando sozinha. Mas isso é só para quem já se tornou um espírito em evolução, um espírito que já tem outras virtudes também. Esse palco, ele é invisível, né? Ele nos mostra, esse espírito instrutor, ele vem nos mostrar que o verdadeiro dever, ele não busca aplausos, ele busca a consciência tranquila. Então, não há necessidade das pessoas verem aquilo que você está fazendo. O importante é Deus. Ele sim. Ele consegue ver tudo. E o mais importante, a nossa consciência. Colocar o travesseiro, colocar a cabeça nesse travesseiro e conseguir dormir tranquilamente, né? Por exemplo, uma pessoa, à noite, quando sai, ou mesmo de manhã, quando levanta para ir trabalhar, encontra uma carteira. Nessa carteira tem dinheiro, tem documento, às vezes tem até o endereço da pessoa. E ela, ao invés de ficar para ela, porque olha, veja, não tem ninguém vendo na rua, ela achou aquele dinheiro, ela achou aquela carteira. Só que essa carteira não pertence à pessoa, não é dela. Então, se não é dela e ela busca a pessoa para entregar essa carteira ou deixa numa delegacia, né? Mostra que achou que tem o dinheiro, que
o próprio delegado vai encontrar a pessoa, né, que é dono do dinheiro, ela está fazendo isso no silêncio, no anonimato. Quantas pessoas fazem isso e a gente não fica sabendo? Às vezes uma ou outra, né, alguém vê uma situação dessa, coloca às vezes no noticiário, coloca às vezes na internet, mas acontece muito isso aí, a gente nem fica sabendo o que aconteceu. Então esse dever, né, essa lei moral está sendo cumprida, mas Deus está vendo. Mais importante é Deus que está vendo. Então a honestidade, quando ninguém está olhando. Por exemplo, você tem uma atividade a cumprir, uma tarefa a cumprir, mas ninguém está ali observando, vendo, né? Ou, por exemplo, às vezes a pessoa, ela vai entregar alimentos, cobertores, às vezes está aquele frio tremendo na noite, né? Aquele morador de rua está ali, ele não tem como se aquecer. A pessoa vai, leva um agasalho, leva um cobertor, leva uma comida quentinha, e isso não aparece nas redes sociais para você ir lá clicar um like para dizer, olha, eu gostei da sua atitude. Essa pessoa faz isso e ninguém fica muitas vezes sabendo. Mas o mais importante é Deus. Ele está vendo o que você está fazendo. Então esse dever, né, essa lei está sendo cumprida. Ou mesmo dentro do seu lar. Quantas vezes aquele familiar que está ali, você sabe que ele é uma pessoa difícil e você está firme, tem paciência, ele te provoca, ele, por exemplo, deixa a roupa jogada sabendo que você vai ter que ir lá pegar, porque ele faz de propósito, né? Termina de comer, não põe o prato na pia, ou muitas vezes, ai, que comida horrível, tá sem sal, outro dia tá salgado, quer dizer, só reclama. Mas você tá ali, firme, né? Você tem que fazer o almoço, faz o almoço, tem que fazer a janta, faz a janta, tem que lavar roupa, lava roupa, ou muitas das vezes você chega cansado do serviço, a pessoa fala mil coisas, e aí você com aquela toda a paciência escuta. Então, essas coisinhas pequenas, né, que muitas das vezes a gente encontra paciência, que muita gente fala assim, eu não sei onde que eu amei tanta paciência para suportar o fulano, né? Então, é aqui, é no dever. Muitas das vezes as pessoas nem reconhecem, dentro da família mesmo, às vezes você tem muita paciência, você faz para todo mundo, você ajuda todo mundo, você colabora com todo mundo, e as pessoas não reconhecem. Mas não tem problema, você está fazendo a sua parte, a sua lei, o seu dever moral está sendo cumprido. E a recompensa? Aqui ele vem nos mostrar que existe uma recompensa sim. O dever é a prova da maturidade do espírito, porque nós somos ainda muito imperfeitos, né? Muitas das vezes nós realizamos as coisas e fica esperando, né, que o outro reconheça, que o outro agradeça, e muitas das vezes não acontece. Então aqui, quando o espírito ele já é mais amadurecido, ele já conquistou outros valores, ele já tem um pensamento diferente, então ele age, ele faz, ele cumpre com o seu dever, ele faz a sua obrigação, mas ele não fica esperando recompensa, porque ele já é recompensado, porque ele tem a tranquilidade, ele tem a paz de espírito, ele coloca a cabeça no travesseiro, ele dorme tranquilamente, porque ele já atingiu esse nível. Então, se nós, né, já temos essa meta de realizar essa lei, esse dever, essa obrigação moral, sem esperar nada em troca, é porque nós temos essa necessidade, é esse amor, né, que nós temos em realizar aquela atividade. Quantas pessoas, por exemplo, cuidam dos seus familiares quando adoecem e não tem aquele peso, aquela obrigação, porque a sociedade te obriga a cuidar do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu tio, da sua avó. Não, faz porque sente prazer em ser útil.
Às vezes queria até fazer mais ainda, porque já atingiu aquela maturidade espiritual. Ela sabe que aquilo que ela está fazendo é bom para ela. Então, no silêncio ali, às vezes só está você e o seu pai que está doente, ou você, o seu tio que está doente, ou mesmo nem é parente seu, mas você está ali ajudando a dar um banho, ajudando aquela pessoa a se movimentar, porque às vezes tem muito tempo que está na cama, não consegue, né? Precisa mexer para que não adquira nenhum tipo de doença. Então, muitas das vezes, as pessoas nem estão vendo o que você está fazendo, mas aquele agradecimento, aquela satisfação pessoal de poder ajudar, de poder ser útil, só o espírito, quando ele adquire certa maturidade, quando ele já tem certas virtudes, ele vai sentir. Então é isso que Lázaro quer chamar a atenção. Faça, nem que seja por obrigação. Com o tempo, você começa a fazer por prazer, porque você sabe que a satisfação pessoal é maior ainda para quem faz do que para quem recebe. Então, quando nós somos guiados, a nossa ação, o nosso agir, o nosso fazer é guiado pelo amor, mesmo que você já esteja cansado. Quantas vezes, né, dentro da família, a gente faz determinadas coisas que ninguém reconhece, ou que você faz e ainda tem muito por fazer. Mas quando a gente faz isso por amor, porque você sabe que é necessário para o seu progresso, que é necessário para que você evolua, né? Então o espírito, ele não se sente escravizado, como muita gente reclama, tem 3 irmãos, mas só eu cuido do meu pai, só eu cuido da minha mãe que está lá na cama ou no hospital, só eu que tenho que dar banho, só eu que tenho que fazer. Não, pelo contrário, eu queria fazer mais ainda, eu sinto prazer, que alegria poder ajudar, dar um banho, trocar, colocar na cama, fazer um carinho, arrumar o cabelo, ser a barba, fazer a barba, deixar a pessoa com aparência melhor. Então, é gratificante para quem faz. Mas não se esqueça, Lázaro diz, cada um está no seu estágio de vida. A gente não pode cobrar do outro aquilo que a gente ainda não tem. Isso são estágios que nós vamos passando, nós vamos conquistando, nós vamos galgando cada vez mais. Quando a gente adquire esse estágio, quando adquire essa maturidade do espírito, aí sim, a gente age por amor, a gente faz, não tem cansaço, né? Você não tem peso, porque o que você faz é gratificante. Então, essa lição, o Evangelho, né? Lázaro vem trazer um convite para nós. Não é só simplesmente para a gente ler esse texto, achar bonito, entender, compreender e não levar à prática, para o dia a dia. O que ele quer aqui é nos mostrar que tudo isso que nós estamos vendo nesse texto, nessa mensagem, é para ser colocada no dia a dia, no nosso dever diário. Por quê? Ele chama a atenção que nós devemos amar o nosso dever. Porque ele é o nosso passaporte para a liberdade. Tudo que eu faço aqui, quando eu desencarnar, eu vou levar. Não coisas materiais, mas a minha evolução, meu progresso, meu entendimento, meu conhecimento, minha evolução, as minhas virtudes que eu conquistei. Então, tudo isso vai me ajudar quando eu chegar no plano espiritual. Porque nós estamos fazendo isso, nós estamos trabalhando, não é para o momento de agora, mas é para o amanhã, é para a nossa evolução. É para que a gente possa ser recebido na pátria espiritual de forma agradável, tranquila, que a nossa passagem daqui para lá seja uma viagem tranquila. Mas para isso a gente precisa trabalhar, precisa sacrificar, buscar também. Então, o nosso dever começa com a família. O nosso dever é com os nossos familiares primeiro.
Por isso que ele diz primeiro comigo e depois com os outros. Então, vamos imaginar no nosso ambiente familiar, quantas vezes você chega do trabalho cansado, aí vem aquela pessoa e reclama, porque trabalhou o dia inteiro, que não aguenta mais lavar vasilha, que não aguenta mais arrumar a casa, que não aguenta pegar a roupa do chão. Então, a pessoa reclama, traz 1001 problemas, e você chegou ali cansado. Aí você não vai revidar. Aí você adquire aquela paciência, aquela serenidade, escuta, mas não julga o outro. Porque você não sabe qual é o estágio, quais são as dores, o sofrimento que aquela pessoa está passando. Mesmo que seja seu pai, sua mãe, seu irmão, muitas das vezes a gente vive junto e não tem consciência do que o outro está passando. A gente sabe o da aparência, mas quando a gente começa a observar, quando a gente passa a ter paciência, que passa tranquilidade, que não é fácil, né? Porque você chega depois de um dia de trabalho, chega cansado, tudo que você queria era sentar no sofá e relaxar, e aí vem aquele bombardeio de coisas, de problema para resolver. É aí que a gente encontra a paciência. É aí que é o exercício diário que nós temos que fazer. Por quê? Se eu chegar e gritar e brigar e fazer, como é que vai ficar o meu ambiente? Como é que vai ficar aquele momento? Pesado, né? E muitas das vezes gera briga, violência, confusão. Então eu tenho que respirar fundo, ouvir aquela pessoa que está falando, né? Tentando trazer serenidade, buscando harmonia para o nosso lar. Porque afinal de contas, o que a gente mais quer no lar? Paz, tranquilidade, sossego. Então o dever profissional, ele nos chama a atenção também, que às vezes são aqueles detalhes, aquelas coisinhas pequenas no dia a dia que a gente pode fazer. Às vezes seu chefe, né, pediu um trabalho para você e ele não vai ficar ali observando se você está fazendo. E aí vem a consciência, aí vem o dever, vem a moral, né? Ah, ele não tá vendo mesmo? Ah, eu vou fazer de qualquer jeito, eu entrego lá e vou embora mais cedo. Ou senão eu fico esperando o tempo aqui, a hora que der meu horário eu vou embora. Porque meu chefe já foi embora, ele nem sabe que hora que eu vou sair. Mas cadê meu dever moral? Cadê aquela lei que nós aprendemos aqui com Lázaro, né? Que me chama a consciência, a razão, a minha obrigação, eu tenho que realizar. Não é porque tem alguém olhando, fiscalizando se vai ser bem feito ou não. Então, a minha consciência vai me permitir fazer o que eu tenho que fazer de forma correta. Porque é meu dever moral, com ou sem a presença do meu chefe, né, do meu patrão. Porque o meu patrão lá em cima, esse não escapa. Esse ele está olhando lá de cima. No trânsito também. Ou na fila do supermercado. Quantas vezes você tem a preferência, mas o outro já buzinou, já te xingou, já falou, e aí você com aquela calma toda, com a paciência de Jó, deixa ele passar. 2 minutinhos, 1 minutinho, não vai fazer diferença, o importante é chegar e chegar bem, com a cabeça tranquila. Então, eu não vou ficar disputando com ele ali, só porque eu estou na preferência, eu vou sair primeiro, não vou dar espaço, ou outro quer entrar, e aí não tem semáforo, eu que tenho que dar a oportunidade para o outro entrar na rotatória. Então, assim, são várias cenas que aparecem no trânsito que a gente pode auxiliar. O nosso papel aqui, o nosso dever é de ser a paz ao meio ao caos, né? Na fila mesmo, quantas vezes você está na fila do banco, às vezes até do supermercado mesmo, aí vem o outro lá no final da fila, passa aqui para mim, fulano. Aí na minha cabeça, ai que raiva, que ódio, eu aqui na fila o tempo todo. Olha só o tipo de vibração que eu estou deixando. É ruim? Claro que é ruim, se todo mundo está na fila, todo mundo tem o mesmo direito, né? E o outro tá lá no final e vem e pede para o outro que está no primeiro ali e passar para ele. Claro que isso não está correto. Mas eu, como um ser em evolução,
Vou deixar isso passar. Para que eu vou levar isso para casa? Vou chegar lá em casa e vou repetir tudo que aconteceu lá? Então, o meu papel, o meu dever moral é trazer a paz para o lugar onde eu estou. E não trazer intranquilidade, né, desavença, mais intriga ou o ar pesado. Pelo contrário, nós devemos trazer serenidade para o lugar para onde a gente frequenta. Então, o seu direito, ele termina onde começa do outro. Então, eu tenho que saber o limite. Eu preciso saber se aquilo vai tirar o sossego do outro. Isso Lázaro deixou para nós lá atrás muito bem estabelecido. Eu preciso saber se o que eu vou fazer vai trazer infelicidade, vai trazer intranquilidade para o outro. Eu não posso pensar só em mim, né? Eu tenho que pensar que se eu vou ferir o direito do outro, eu não posso estar fazendo a coisa correta. Eu tenho que basear nessa lei do dever, na consciência tranquila. Então, o dever com a verdade, a fofoca. Quem é que nunca fez uma fofoquinha do outro? Então a gente tem que começar a policiar, porque não é fácil. Quando chega alguém no ambiente que traz uma fofoca, e muitas das vezes aquela fofoca nem é verdadeira. E as pessoas têm mania de ir contando e de aumentando, né? E muitas das vezes aquilo pode ferir a dignidade daquela pessoa. No trabalho mesmo, a pessoa pode vir até perder o cargo e sabendo que tudo começou numa fofoca. Então, como que eu devo agir? O dever é o silêncio. Para que levar à frente aquela fofoca? Que muitas das vezes nem é verdadeira. Ou se é verdadeira, é problema dele. Eu não tenho que levar, passar para o outro, para frente. Então me falou, pronto, ficou ali, morreu. Se morreu, acabou. Não tem como o outro saber sobre isso. Então, o nosso dever é proteger a imagem alheia, né? Então, é a caridade moral. É aqui que Lázaro vem nos chamar a atenção, que a gente precisa agir também com a razão e nunca com paixões. Porque se eu me deixo levar pelo orgulho, pela vaidade, eu não estou progredindo, eu não estou melhorando, eu não ouvi nada que os Espíritos trouxeram para nós, né? Para que eu possa aproveitar. Então, Lázaro, o que ele vem trazer? Uma mensagem de reflexão, mas ele quer mais do que reflexão. Ele quer que a gente haja na prática. Então, tem muita coisa para a gente pensar no campo do trabalho, no campo do familiar, né? No envolvimento, onde eu frequento, com a minha religião, em todos os aspectos. A gente tem muita coisa para melhorar, refletir e pensar. Eu espero que eu tenha, de alguma forma, te ajudado a buscar algum caminho para reflexão. Então, que Jesus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Obrigada. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais
a ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.